Quando a minha filha tinha 4 anos de idade, estávamos procurando um filme para assistir em uma dessas plataformas famosas de streaming. E passando de cartaz em cartaz, teve um filme que chamou a atenção dela e ela me disse assim: Olha, papai, uma princesa igual a mim, marronzinho. E naquele dia me despertou a seguinte questão: como nós, designers gráficos, que somos os responsáveis por criar essas animações, podemos trabalhar para torná-las mais inclusivas e menos estereotipadas? E esse fato me levou a fazer uma pesquisa. Você sabia que a primeira princesa de desenho animado foi lançada em 1937? Mas a primeira princesa negra só foi lançada em 2009? Foram 72 anos em que fomos expostos a um padrão que não necessariamente nos representa. O tema do meu Talks é Desafiando Estereótipos através do design gráfico. Estereótipo é uma palavra que para alguns é difícil de pronunciar, mas para muitos é difícil de engolir, principalmente para quem sofre das suas consequências. O estereótipo da mulher frágil, muito sensível e que leva à discriminação no ambiente de trabalho, assim como o estereótipo do homem, que tem que mostrar que é forte e insensível e que nos leva à cultura de uma masculinidade tóxica. Esses são apenas 2 de dezenas de estereótipos que tem e que trabalham para nos tornar uma sociedade dividida e doente. E eu trouxe aqui 5 passos práticos para nós desafiarmos esses estereótipos através da nossa profissão, designer gráfico e economia criativa. E o primeiro passo, que representa os passos, representava PEG. P-E-G-U-E. PEG. E o primeiro passo, que representa a letra P, significa porquê. Porque, quando somos solicitados a criar layouts para divulgar modalidades esportivas infantis, nós escolhemos as crianças mais saudáveis. A criança mais gordinha não pode fazer balé? Ela não se enxerga na propaganda. Talvez aqui não seja para ela. A criança mais gordinha não pode jogar bola com as magrinhas? Ela não se enxerga ali. Talvez aquele esporte não seja para ela. E o fato de eu ter escolhido o porquê como o primeiro passo nesse método é devido à circunstância de que essa é a palavra que nós utilizamos para quando começamos a desbravar o mundo, quando começamos a conhecer o mundo. Quem não conhece uma criança que toda hora pergunta por quê? Eu tenho a minha musa inspiradora e eu quero contar uma história de como nós devemos ser responsáveis e cautelosos ao responder os porquês a vida nos traz. Eu hoje trabalho home office, então eu tenho interação com a minha filha diariamente. E aí teve um dia que eu marquei para almoçar com os amigos do trabalho. E ela, quando estava me vendo se arrumar, você vai para onde, papai? Eu, não, filha, eu vou almoçar com os amigos do trabalho. Aí ela, que amigo? Tio fulano e tio ciclano. E ela fez uma pergunta que muitos adultos negligenciam na hora de responder, ou respondem de forma automática, mas nós devemos tomar muito cuidado na hora dessa resposta. Ela perguntou assim: e por que você não vai me levar para o restaurante? E aí, nessa hora, o meu sensor de pai pensou o seguinte: se eu falar para ela que porque trabalho é lugar de adulto, eu posso estar implantando nela que trabalhar não é uma coisa divertida. Além de que foi o trabalho que tirou o papai dela da mesa na hora do almoço, que para nossa família é sagrado. Então, nós como indústria criativa devemos nos questionar por que fazemos o que fazemos e como fazemos. Quando nos é solicitado qualquer coisa, por que automaticamente nós imputamos esse padrão? Então, o primeiro passo da palavra PEG é o porquê. E o segundo passo, e que representa a letra E, é engenharia reversa. Nós somos expostos a vida inteira a padrões que não necessariamente representam a nossa sociedade. E agora, com potência criativa, chegou a hora de expormos milhares, e por que não, milhões de vezes, os padrões de sociedade que nós queremos. Mais inclusiva, representativa e com menos sofrimento a todos os males que o preconceito traz. Mas calma, gente. Eu não vim pregar aqui uma inclusão excludente, que a partir de agora todos os cartazes de balé têm que ter somente as crianças gordinhas. Não. Eu vim pregar realmente inclusão no sentido literal da palavra. Eu quero que a gente crie os cartazes de qualquer modalidade que seja,
que tem a criança gordinha e a criança magrinha. Até porque nós todos queremos uma sociedade mais saudável, né? E a gente sabe que a obesidade infantil é uma das coisas que mais traz consequências aos adultos. Eu, inclusive, sofri na pele o fato de ser obeso infantil, quase empacoto, inclusive no dia 20 de maio, há 4 anos atrás, eu estava dando entrada na UTI e hoje estou aqui no palco. Então, nós devemos mostrar para a sociedade, através de uma engenharia reversa, qual é o padrão que nós queremos ter daqui em diante. E somente desinstalando da cabeça das pessoas e reinstalando esses padrões é que nós conseguimos ter êxito nesse desafio. O terceiro passo da palavra PEG, que significa a letra G, é gatilho da familiaridade. Ah, eu sabia. Vem ele com esse papo de guru de internet, falar de gatilho mental, mas calma. Os gatilhos mentais são uma arma poderosíssima para nos implantar padrões e comportamentos. E mesmo que a gente conheça todos os gatilhos mentais, infelizmente nós não conseguimos fugir deles. Os gatilhos mentais, eles agem diretamente nos nossos instintos primitivos. É capaz de você estar numa conversa e não perceber que alguém utilizou gatilho mental com você e depois você ficar, pô, rapaz, velho, eu só fiz isso porque ele usou a técnica tal. Então, a gente precisa entender como esses gatilhos são utilizados. E eu quero que vocês imaginem o seguinte cenário. Respirem fundo. Vocês foram chamados para uma festa por um amigo num lugar desconhecido. E aí você faz o seguinte. Você pega a chave do carro que está no armário, vai até a garagem, abre o carro, abre a porta, se acomoda, senta não, né? Pega o celular, coloca o endereço no GPS, coloca no suporte do carro, liga o carro, bota a primeira, dá a partida e vamos embora. Percebendo que eu só falei coisas familiares a todo mundo aqui. O nosso cérebro não gastou nenhuma energia para processar isso. Só que aí no meio do caminho, a nossa internet cai. E o GPS fica fora do ar. Ele, sabe aqueles luzes que tem no celular que o aplicativo fecha sozinho? Fechou. E aí quando você olha, tá um lugar totalmente desconhecido. Não tem nada que você conheça ao redor. Você está literalmente perdido. Qual a sensação que temos quando escutamos quando pensamos nesse cenário? Aflição, desconforto, falta de segurança, medo. Só que de repente, você avista ali uma pessoa que ela está utilizando uma camisa e a camisa dela tem a logo da sua banda favorita estampada. Imediatamente, o nosso cérebro nos imputa a sensação de alívio, porque fomos expostos a algo familiar. E é assim que a publicidade e o design trabalham para nos impor padrões e comportamentos, nos mostrando coisas familiares para mostrar os seus novos produtos. Eu costumo falar que um publicitário ele tem o mesmo trabalho de um advogado de defesa. Ambos querem fazer com que o júri ou público gostem do seu cliente, custe o que custar. E utilizar essa poderosa ferramenta faz com que a gente fique mais suscetível à tomada de decisões. Por quê, Tom? Quando o nosso cérebro é exposto a algo familiar, ele gasta muito menos energia para processar aquelas informações. Então, nós estamos agora no cenário perfeito para sermos impactados por publicidades e tomarmos decisões de compra. Tá bom, Tom. Você explicou como é o gatilho da familiaridade. Só que como nós podemos utilizar esse gatilho em prol da nossa causa? Através da engenharia reversa, que é o segundo passo, nós precisamos fazer que seja familiar nós termos os negros quando representamos cartazes com CEO. É preciso que seja familiar o negro estampando a campanha de uma grife famosa. É preciso que seja familiar a criança gordinha fazendo um balé junto com as magrinhas. Então, nós precisamos fazer exaustivamente até que seja familiar. E essa palavra exaustivamente tem tudo a ver com o quarto passo da palavra PEG, que representa a letra U, que é unificar a nossa mensagem. Não adianta fazer só uma vez, ou fazer de vez em quando. Percebam que a nossa percepção do que é belo, ela só existe porque nós somos expostos a coisas a vida inteira. Para me dizer o seguinte, numa paquera, você nem achava aquela pessoa tão bonitinha assim de começo. Só que aí depois você foi exposto a ela diversas vezes, aí você olha e fala assim, ela é bonitinha mesmo, eu posso ir.
Infelizmente, eu quero falar para vocês que ela não ficou mais bonita do dia para noite. Acho que nem harmonização facial e nem cirurgia plástica pode resolver isso. O que aconteceu foi que ela se tornou familiar para você. Então, a nossa percepção do que é belo, ela vem dessa repetição desses padrões que a mídia implantou na nossa cabeça. Mas somente unificando a nossa mensagem, nós, como uma comunidade de design global, nós vamos conseguir fazer com que a nossa sociedade caminhe para esse lugar de mais inclusão. Eu quero puxar um exemplo que foi da cervejaria escocesa Brewdog. Eles lançaram uma cerveja que chama Pink IPA, que é uma cerveja feita para mulheres. A gente pensa, nossa, cerveja, pensa o quê? Um estereótipo do homem. E essa cervejaria desafiou esse estereótipo e trouxe a Pink IPA, trazendo mais inclusão para as mulheres que gostam de degustar aquela cerveja, mas não se viam representadas naquela propaganda da garota seminua servindo de bandeja os homens a cerveja gelada na mão. Só que, já dizia o nosso grande poeta, uma andorinha só não faz verão. A Brewdog sozinha, ela não consegue desafiar esses estereótipos. Ela precisa da nossa ajuda. E a gente precisa trabalhar para que seja normal. Percebam quantas vezes eu repeti a palavra normal. Não é que é para ser diferente, é para ser normal. Tudo que nos é exposto hoje e a gente acha que é normal, nós temos a maior feição em consumir. E o quinto passo, que para mim é o mais importante de todos esses, ele representa todos os nãos que nós precisamos dar na nossa carreira como indústria criativa. Aquele não de quando uma cervejaria famosa que a gente vai trabalhar e ela está fazendo um book de patrocínio de um camarote que ela patrocinou, quando ela vê a arte, ela vê pessoas negras e gordos na foto, ela fala, que eles são feios, eles não representam o nosso público. É hora de dizer não para essa situação. A gente não pode mais aceitar isso. A gente não pode mais aceitar como indústria criativa e quem tem a mídia na mão, que somos nós, os criadores, que quando fomos solicitados para diagramar um livro de receitas que foi escrito por uma mulher preta, mas quem estampa a capa desse livro é uma mulher branca, só porque ela é dona da casa, aquela farinha de trigo, aquele desenho animado. A gente não pode aceitar mais isso. Nós temos que dizer não. Mas por que eles pegaram uma mulher branca dona da casa? Porque era familiar para a gente. Nós entendíamos isso. E o quinto passo da palavra PEG, que significa a letra E, é de erguer a nossa voz. Indústria criativa, designers, nós não podemos mais nos calar. E eu quero fazer aqui uma proposta para vocês. Eu estou com uma ideia de negócio genial. Vocês ouviram o meu currículo um pouquinho. Sou empreendedor, sou publicitário, estou com a ideia de lançar uma marca genial. Vocês conhecem bolinho de chuva? Vocês conhecem o bolinho de chuva mais famoso do Brasil? Era desse mesmo desenho animado que eu falei antes. Quem topa a gente sair aqui agora e virar meu sócio e nós lançarmos uma marca de bolinho de chuva que vai se chamar Tia Anastácia? Obrigado, gente.